Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para poder ajudar a gente nesse projeto, tá? Em parceria do Diário do Nordeste e a instituição e Colégio Ari de Sá Cavalcante, Sistema SAS, apresentando para vocês o fascículo de humanas, tá? E na questão que nós vamos abordar, a questão de número 2, tá? Do nosso fascículo, ela diz assim, ó: os artigos liberais de João Batista Líbero Badaró criticavam o absolutismo e o conservadorismo. Seu jornal, o Observador Constitucional, foi um dos patrocinadores da festa em que os estudantes brasileiros comemoraram a deposição do rei Carlos X, francês, determinando a queda do absolutismo francês. 2 semanas após essa celebração, Badaró foi ferido a facadas por 2 indivíduos encapuzados, morrendo no dia seguinte. No segundo texto, ele diz assim: político oposicionista e jornalista, Carlos Lacerda fazia frequentes críticas ao governo Vargas nos veículos de imprensa nos quais trabalhava. Ele sabia que existiam conspirações contra a sua vida e tomara providências quanto a isso. Escoltado dia e noite por oficiais voluntários, já havia escapado de vários atentados. Na madrugada do 5 de agosto de 54, um pistoleiro atirou em Lacerda quando ele chegava a seu prédio, localizado na rua Toneleiros, em Copacabana. Lacerda foi ferido no pé, mas um dos oficiais de sua escolta morreu. Comparando os 2 textos e fundamentando-se em seus conhecimentos históricos, podemos afirmar corretamente que os textos confirmam que a liberdade de imprensa sempre foi respeitada em todos os momentos da história do Brasil. Aí, se você marcar o item A, jovem, você vai cometer um erro clássico, tá? A gente trabalha na prova do Enem com distratores, e o item A, claramente, ele comete o erro de desconsiderar a informação do texto. No texto 1 e no texto 2, a gente apresenta jornalistas que foram ameaçados, tá? Um morto e uma tentativa, tá? Que não teve sucesso com Lacerda e a outra que teve sucesso com o Líbero Badaró. 2 jornalistas. Então, o texto A, no item A, ele fala que a imprensa sempre foi respeitada em todos os momentos da história do Brasil. Você desmente o texto, então já não pode ser o item A. B. O texto 1 deixa explícito o apoio do jornal O Observador Constitucional ao regime monárquico estabelecido pela Constituição de 1824. Segundo o erro clássico de uma questão de Enem, o texto não diz isso. Em nenhum momento no texto 1 ele deixa explícito, como ele diz no item B, que havia alguma relação de apoio ao regime de Constituição de 1824 de Dom Pedro. Ah, mas eu já sabia que ele era contrário a Dom Pedro, ou eu não sabia que ele era contrário a Dom Pedro. A questão se refere ao texto. O texto não dá essa informação. Você não pode supor uma informação que não está contida no texto. Então, o item B também está falso. O texto 2 representa a ampla oposição dos meios de comunicação ao regime ditatorial estabelecido por Vargas durante o Estado Novo. O texto 2 não deixa claro essa ampla oposição a Vargas durante o Estado Novo. Ele fala que Lacerda fazia costumeiramente oposições a Vargas. Segundo o erro, Lacerda não deixou claro no texto se ele estava falando de que período, mas ele coloca uma data, 5 de agosto de 1954. Ao aluno que é conhecedor dos períodos históricos brasileiros, sabe que o Estado Novo terminou em 45. Em 54, a gente está vivendo um governo constitucional. Vargas foi eleito, tá, após a Segunda Guerra Mundial, entre 51 e 54. Então, também está falso o item C. Os textos permitem, no item D, concluir que, tanto em regimes autoritários como em regimes democráticos, a imprensa sofreu represálias. Aí você tem um corte temporal correto. O primeiro texto, Líbero Badaró, está dentro do período de Dom Pedro I, e aí a imprensa sofrendo represália. O segundo texto, nós estamos no período, tá, da democracia populista liberal, entre 46 e 64, no nosso século XX, e também teve represália, em momentos distintos, represálias contra o processo da imprensa. Então, corretíssimo entender. O E diz que os textos representam momentos históricos similares, em que oficialmente havia liberdade de imprensa, mas na prática censura aos meios de comunicação. Não havia liberdade de imprensa no período do qual o texto 1 aborda, que é o período de Dom Pedro I, monarquia constitucional, e apesar de constitucional, havia o poder moderador, onde ele controlava as relações e as instituições de poder no Brasil. Então a resposta à nossa segunda questão é o item D, de dedicação. Beleza? Olá, meus amigos internautas. Mais um encontro nosso aqui hoje
para discutirmos essa nossa querida competência de número 6. Uma competência que fala sobre a compreensão das relações de homem e natureza dentro de um contexto histórico-geográfico. E para a gente trabalhar essa competência número 6, para você que está aí acompanhando a gente, nós iremos pegar essa questãozinha de número 12 do material de vocês lá nas atividades propostas. Essa questão é uma questão bastante interessante que fala um pouco sobre um texto escrito por Euclides da Cunha, né? Onde a gente vai ter uma belíssima descrição paisagística. Vamos dar uma leitura nessa questão? Bora lá, acompanhe comigo aí. Primeiras impressões. As condições estruturais da Terra lá se vinculam ou se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho dos relevos estupendos. O regime torrencial dos climas excessivos, sobrevidos de súbito depois das insolações demoradas, e embatendo naqueles pendores, expôs a muito, arrebatando-lhes para longe todos os elementos degradados, as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das montanhas. Todas as variedades cristalinas e os quartzitos ásperos e os fliades e calcários, revezando-se ou entrelaçando-se, reportando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora tolhiça, dispondo-se em cenários em que ressalta predominantemente o aspecto atormentado das paisagens. Porque o que estas denunciam no enterroado do chão, nos desmantelos dos cerros quase desnudos, nos contorcidos dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, nos contritos das gargantas e no quase convulsivo de uma flora decídua embaralhada em esgalhos. Para você que está aí, só um atento, grifa para mim, por gentileza, 2 pontos interessantes. No primeiro parágrafo, eu gostaria que você grifasse aí as variedades cristalinas dos rebentos de montanhas. Para a gente que está estudando, fazendo um estudo geográfico, é preciso a gente atentar que Euclides da Cunha está fazendo uma descrição na parte do livro Os Sertões sobre a Terra, que é uma descrição geográfica da Guerra de Canudos, onde ele está falando sobre a paisagem. E nessa paisagem, a minha estrutura geológica ela é cristalina, formada por rochas magmáticas intrusivas e rochas metamorfizadas pré-cambrianas, predominantemente arqueozóicas no Nordeste. E no segundo parágrafo, eu gostaria que você, que agora me assiste, fizesse aí um grifezinho rapidinho no que ele fala do chão batido dos desmantelos do cerro quase desnudos. Grifa dos rios que estão secos, efêmeros, né? Então, os rios secam durante um período. Então, eu estou falando de rios sazonais ou temporários. E ele fala de uma flora decídua. O que é uma flora decídua? É uma planta caducifoliada. Uma planta caducifoliada é aquela planta que vai perder suas folhas durante o período da longa estiagem, já que o clima ele é um clima excessivo. Portanto, anote aí, ele está descrevendo o chamado clima do tipo semiárido. Estou repetindo. Climas excessivos, do primeiro parágrafo é o semiárido, as montanhas com estruturas cristalinas, que são pré-cambrianas, arqueanas, do período pré-cambriano arqueozóico, com rochas intrusivas e metamórficas. Ele fala de rios efêmeros que secam, e ele fala e descreve a questão da vegetação, que ela é caducifoliada ou decídua, que vão cair durante a longa estiagem. Bom, eu nem precisaria dar continuidade, né, para que a gente entenda sobre qual paisagem Euclides está se encontrando. O conflito ao qual ele vai descrever é o conflito de Canudos, a Guerra de Canudos do final do século XIX, na nossa primeira república, na República Velha. Ali, um cearense de Quixeramobim, chamado Antônio Conselheiro, ele passa exatamente a lutar em prol da minoria, em prol exatamente daqueles que são humilhados, que são marginalizados, periferizados por um sistema. Então a briga dele é contra os coronéis latifundiaristas que controlam a água,
controla o poder do grande capital no sertão da Bahia. E nessa luta, com o apoio do governo federal, Canudos será dizimada. Então, o grande arraial de Belo Monte, né, onde nós tivemos a Guerra de Canudos, será completamente destruído ao final da campanha. Mas é interessante que essa campanha se trava no sertão da Bahia. Daí o título do livro, Os Sertões. E a paisagem que ele descreve, eu poderia até ser um pouco mais completo quando ele fala sobre essa localidade. Eu te diria que essa área representa os sertões nordestinos, com um clima tropical do tipo semiárido, com uma irregularidade pluviométrica estupenda, né, com longas estiagens, com índices de pluviosidade inferiores a 750 milímetros, né, com médias térmicas acima dos 25 e com uma amplitude diária de temperaturas altíssimas, o que faz com que a gente tenha um processo erosivo sobre as estruturas cristalinas, aonde essas estruturas irão sofrer uma intensa pediplanação, um rebaixamento, formando a Grande Depressão com alguns inselbergs, que são pequenas elevações cristalinas que vão resistir a esse processo. Em meio a essa depressão, alguns maciços, que podem constituir brejos úmidos nas zonas de barlavento, aonde nós teremos uma agricultura, nessas áreas mais úmidas, de um solo mais profundo e de uma hortifruticultura familiar, com base comercial, abastecimento local. Estamos descrevendo uma vegetação de caatinga de alto grau de endemismo, com 323 espécies de plantas, 327 animais existentes apenas na região. Portanto, uma área de alta biodiversidade, de plantas freatófilas, de ambientes xeromórficos. As raízes das plantas longas captarão água no subsolo. Precisamos lembrar que os solos são rasos e pedregosos, ação da intemperização mecânica ou física termoclástica, gerada pela alta amplitude térmica diária e, consequentemente, a constituição de solos rasos e pedregosos. Uma hidrografia temporária, né, característica da região. E um processo de ocupação que depende da pecuária extensiva, da agricultura de subsistência, milho, feijão, mandioca e de uma cotonicultura. Tranquilo? Então, buscando exatamente esse texto nos itens, a gente vai se deparar aí com a nossa letra D de dado. Uma vegetação xerófila, caduca, que é adaptada às longas estiagens, uma adaptação da caatinga à semiaridez do clima nordestino. O clima de excessos, como Euclides coloca no texto. Tranquilo? Bem-vindos. Estamos mais aqui uma vez ajudando a gente nesse projeto, tá? Para que vocês consigam o êxito de vocês na prova do Enem, em parceria do Diário do Nordeste, Sistema SAS, Colégio Ari de Sá Cavalcante. Estamos trabalhando com o fascículo de Humanas e no nosso fascículo, na questão 3, traz um tema recorrente, que são as revoluções sociais, no caso a Revolução Francesa. Tem um texto aqui do Marat que diz assim, ó, Marat, o porta-voz da classe trabalhadora mais pobre, descreveu o que ocorria durante a Revolução, com as seguintes palavras: no momento da insurreição, o povo abriu caminho por sobre todos os obstáculos pela força do número, mas por muito poder que tenha conseguido inicialmente, foi por fim derrotado pelos conspiradores da classe superior, cheios de astúcia, artimanhas e habilidade. Os integrantes, educados e sutis da classe superior a princípio, se opuseram aos déspotas, mas isso apenas para voltar-se contra o povo. Depois de se ter insinuado na confiança e usado seu poder para se colocarem na posição privilegiada da qual os déspotas haviam sido expulsos, a revolução é feita e realizada por intermédio das camadas mais baixas da sociedade, pelos trabalhadores, artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, pela plebe, pelos infelizes, e que os ricos desavergonhados chamam de canalha, e a que os romanos desavergonhadamente chamavam de proletariado. Mas o que as classes superiores ocultam constantemente é o fato de que a revolução acabou beneficiando somente os donos de terra, os advogados e os chicaneiros. Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. O envolvimento de diversos atores e segmentos sociais em vários momentos deu feições, de certa forma, contraditórias ao processo revolucionário francês. Acerca da relação entre a sociedade e a política francesa durante a Revolução Francesa, que dura 10 anos, de 1789 a 1799, é válido afirmar. A maioria da população francesa era formada por camponeses, os quais chegaram ao poder durante a fase da República Girondina. Está falso o primeiro item,
tá? A Revolução Francesa, ela tem 4 subdivisões. Mas essas 4 subdivisões acabam se encontrando em 2 grupos maiores. Os grupos dos girondinos, que eram formados pela burguesia rica. Gironde era uma região extremamente rica da França, daí girondinos. E o grupo dos jacobinos, que acabava aglomerando os grupos das classes sociais menos favorecidas, tá? Se encontravam em mosteiros de Jacó, e em francês Jacob, então jacobinos. E ele diz no item A que a maioria da população era formada por camponeses, sim, corretíssimo. Mas eles não estavam junto com os girondinos. Eles estavam ao lado do grupo dos jacobinos, considerados também como uma ala radical. Então tá falso A. A homogeneidade social foi uma tônica do processo revolucionário, iniciado e concluído sob a liderança constante da alta burguesia. Impossível numa revolução social que envolva tamanhas condições de mudança que a gente tenha uma homogeneidade. A Revolução Francesa, ela foi liderada pelo povo francês, que se envolve a burguesia, camponeses, proletariados, um grupo que não tinha nem definição social, mas uma definição política, os sans-culottes, que eram membros do terceiro estado, que não estão classificados necessariamente em burguesia ou campesinato, mas que são pessoas do terceiro estado que tinham intenções políticas da Revolução. Então não existe essa homogeneidade que ele coloca no item B. Membro do partido político da planície, Marat denuncia a exploração das camadas sociais mais baixas pela elite social revolucionária. Houve um momento da Revolução onde o rei vai ser julgado. A gente chamou esse momento de Convenção Nacional. E nesse momento se posicionaram na Assembleia os jacobinos, os girondinos e um grupo central. E foram os jacobinos, que eram maioria absoluta, que sentaram do lado esquerdo, formando tanta gente que o pessoal apelidou de montanha, e os girondinos do lado direito, formando a planície. Por isso que surgiu essa expressão que até hoje se usa na política, hoje muitas vezes nem tem mais nexo essa expressão, esse partido é de esquerda, esse partido é de direita. Porque de esquerda eram os jacobinos, mais radicais e eram maioria. E de direita eram os partidos que queriam mudanças menos radicais, os girondinos. O Marat claramente é do partido jacobino, portanto da esquerda e da montanha e não da planície, como ele coloca aí. Momento de enorme tensão. Durante a Revolução Francesa, a fase do terror coincide com marcantes conquistas sociais da França. Correto? Essa fase do terror é quando a burguesia jacobina toma o poder, junto com as camadas mais afastadas socialmente da sociedade francesa, e mesmo com a ditadura jacobina e o período do terror, com a guilhotina e o tribunal revolucionário, houveram várias conquistas da Revolução Francesa significativas. A abolição colonial, tá certo? Foi deste período. As bibliotecas que foram acessíveis à população, as bibliotecas da própria Igreja Católica deixaram de ser monopólio da Igreja, a gente vai chamar de templos da luz, daí surgindo até teorias conspiratórias do surgimento da maçonaria e dos Illuminatis, tá? Por causa do acesso a essas bibliotecas. A gente vai ter leis que proibiam a subida de preço, principalmente do pão, que era a base da alimentação francesa. Então, o item D correto, ele fala no item E, líder absoluto da França durante a fase do Thermidor, Marat defendia um governo de coalizão social e política na França. Bom lembrar que a França tinha, durante sua revolução, 3 grandes líderes, tá? Marat, Robespierre e Danton. Ao anular as figuras de Robespierre e Danton, você nem precisa ler o restante do item. Inclusive, Robespierre é quem acaba assumindo grande parte da função política de domínio durante o processo revolucionário. Então, a resposta à nossa terceira questão é o item D também de dedicação. Meu internauta, eu convidaria você agora para a gente dar um passeio para a nossa competência 6, habilidade 29, onde eu queria resolver essa questão 16 da atividade proposta. Vamos lá? Essa questão de número 16, ela envolve uma charge, e a charge ela brinca um pouco com essa questão sobre o aquecimento global. Na primeira charge ele fala do Polo Sul em 2100 e diz oxente, uma linguagem muito utilizada no sertão, e a gente vê os pinguins ao lado de um cacto mostrando o aquecimento do planeta no Polo Sul. E no segundo ponto, a gente está vendo aqui uma charge que ele diz, o índio olha para o pai e diz, pai, agora que consegui crescer, eu entendo por que precisamos de uma cesta básica para sobreviver. Porque as grandes florestas foram praticamente dizimadas pelos grandes incêndios cometidos pela, entre aspas, civilização. A questão ela diz assim, reunindo-se as informações contidas nas 2 charges, infere-se que... Bom, a charge ela envolve primeiro o desmatamento das grandes florestas. É preciso que você internauta entenda que
o equilíbrio termostático do planeta, muitas vezes, ele vai depender exatamente da manutenção das grandes florestas tropicais. Quero te dizer que, por exemplo, a floresta amazônica, ela é uma das maiores estocagens de carbono que nós temos no planeta. Ao longo do processo de fotossíntese, do chamado ciclo de carbono, quimicamente falando, as plantas recebem a luz do sol durante o dia, no momento que o planeta está se aquecendo mais, e absorve essa luz solar, transformando essa luz solar em seu próprio elemento, daí a luz, síntese, a síntese alimentar, liberando exatamente oxigênio e umidade, e estocando o carbono que está ali. Então eu estou reduzindo ao longo do dia um gás de efeito estufa, reduzindo o aquecimento do planeta ao longo do dia. Ao mesmo tempo, libera umidade para a atmosfera. E essa umidade ela vai servir para as grandes pluviosidades da linha equatorial, utilizadas pela massa equatorial continental. Isso tanto acontece aqui na floresta amazônica como na floresta do Congo, na região africana. Quero lembrar você, internauta, que as provas dos últimos anos de vestibulares fez uma abordagem bem interessante sobre essa evapotranspiração florestal, falando demais numa expressão que ficou muito batida, chamada de rios voadores, que nada mais é do que toda a umidade que se forma através da evapotranspiração e que através de ventos, alísios, enfim, certo? São impulsionados para dentro do continente, gerando chuvas não só na Amazônia, no Brasil, por exemplo, mas conduzindo essa umidade até o centro-oeste. É preciso se entender que a manutenção da floresta, ela traz um benefício à sociedade em geral, trazendo mais qualidade de vida, que é um dos princípios básicos do que a gente vai chamar de sustentabilidade. Então, observando de novo aqui a questão, bora dar só uma olhada em cada item para a gente entender qual será esse nosso item correto que está se relacionando com a charge. No item ele diz que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões. Pelo contrário, zonas tropicais nós temos padrões de climas com elevadas médias térmicas, alta pluviosidade e baixa amplitude anual. Áreas temperadas com 4 estações e altas amplitudes térmicas anuais. E climas polares, portanto de altas latitudes acima dos 66 graus e 33 minutos de latitude, norte e sul, nós temos climas de baixas médias térmicas anuais, portanto frios e ao mesmo tempo de baixa pluviosidade, onde a gente tem a formação dos chamados desertos frios. Então nós temos sim padrões estabelecidos em cada zona. No item B ele diz que as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas. Não, as áreas mais intensas são as áreas temperadas. E agora também as tropicais, advindas da exploração, principalmente na segunda metade do século XX, quando os interesses de grandes multinacionais impulsionaram a busca dessas empresas por recursos naturais no terceiro mundismo. No item C, ele diz: o processo de aquecimento global será detido com a eliminação de queimadas. Ora, as queimadas, elas são um dos grandes fatores, eu diria para vocês, de causas do desmatamento, por exemplo, aqui no Brasil. Eu disse uma das, mas relatório recente do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele já nos diz que o principal motivo da grande degradação, da grande emissão de carbono por parte do Brasil, não mais é a queimada das grandes florestas, mas sim os grandes congestionamentos e o uso em excesso de combustíveis fósseis, como o diesel, como a gasolina, certo? Como usinas termoelétricas que estão sendo cada vez mais usadas desde a crise do apagão que nós tivemos no Brasil, tanto de 2001 quanto o recente final de 2013, 2014, por conta exatamente da seca das grandes bacias do centro-sul do país. No item dele diz que a destruição de florestas tropicais é uma das causas do aumento das temperaturas em locais distantes, como por exemplo em áreas polares. Ok, porque como eu disse anteriormente, as florestas ajudam a equilibrar a quantidade de carbono no planeta através do processo fotossintético, ativando o que a gente chama de ciclo de carbono. Nosso gabarito, marque aí comigo, é a letra D de dado. Mas vamos só dar uma olhada nesse item E, no que ele coloca e por que ele não seria o nosso gabarito. No item E ele diz que os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, ok? Mas que os processos naturais eles têm um alcance apenas regional.
falso. O alcance natural, ele é também de equilíbrio global. Essa evapotranspiração, através dos ventos contra-alísios, eles podem contrabalancear chuvas em regiões mais distantes da linha tropical. A ideia é do que a gente chamou agora há pouco dos rios voadores. Portanto, o nosso gabarito da questão de número 16 é o nosso D de dado. Ok? Bem-vindos. Estamos apresentando para vocês o fascículo de Humanas, em parceria do Diário do Nordeste, tá? Com o Sistema SAS e o Colégio Aridissá Cavalcante. E no nosso fascículo de Humanas, nós vamos resolver aqui com vocês a questão número 4, tá bom? Ele diz assim no primeiro texto, ó. Apesar da presidenta atual ser a primeira mulher no cargo mais importante do país, o Brasil ainda é pouco representado por mulheres na política. Neste domingo, para a Câmara Federal, foram escolhidas 51, ou 9,9% dos que assumem em 2015. A relação é de menos de uma mulher para cada 10 deputados homens eleitos, tá? No segundo texto, ele diz assim, a primeira mulher eleita para a Câmara Federal foi a médica Carlota de Queiroz, em 1934. Em seu primeiro discurso, ressaltou que lhe cabia a honra, com a mais simples presença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil. Ele coloca no segundo texto que a primeira mulher eleita para a Câmara foi Carlota. Mas nós já tivemos, antes de 34, dentro da década de 30, tá certo? Dentro do contexto da luta pelo direito de conquista do voto feminino e da representatividade eleitoral feminina, uma nordestina também, chamada Celina, do Rio Grande do Norte, em Lages, que conseguiu um cargo político, tá? Sob eleição. Ela lutou pelo direito constitucional que não havia ainda sido assegurado e ela entrou com uma alegação jurídica dentro do Tribunal Eleitoral de que as mulheres poderiam concorrer a cargos públicos. Acabou ouvindo, na época, muitas vezes, a resposta de que o dever da mulher era ser recatada e do lar, porque cabia à mulher as funções domésticas e as funções de representatividade familiar. O que faria uma mulher dentro da política, tá? Abandonando suas necessidades e seus afazeres perante sua família. Então, muitas alegações foram usadas ao longo dos anos para que as mulheres não tivessem acesso à política. E foi somente na década de 30 no Brasil que, oficialmente, com a reforma eleitoral em 33 e com a Constituição de 34, no primeiro período do governo de Vargas, tá, que a gente conseguiu o direito constitucional de representatividade feminina. Aí ele diz assim, os textos acima permitem concluir corretamente que as mulheres na República Velha não tinham direito ao voto, pois o sufrágio era por critério censitário. O primeiro trecho está correto, as mulheres não tinham direito a voto, mas o sufrágio ou voto não era por critério censitário e sim universal. A Constituição de 1891, na República Velha, dizia que as pessoas tinham direito a voto de caráter universal, mas mulheres, analfabetos, menores de idade, oficiais de baixa patente não tinham direito ao voto, tá? Desde o início da República, as mulheres têm o direito de votar e se candidatar. Acabei de comentar que isso não era estendido às mulheres durante a República Velha. A legislação atual inibe a maior participação das mulheres na vida pública. Ao contrário, você desfaz, tá certo, o primeiro texto, onde nós falamos que as mulheres conseguem cargos públicos, porém, elas têm uma porcentagem pequena em relação ao número de homens. Isso, inclusive, criou dentro do processo eleitoral uma legislação que cria um número mínimo de participação feminina no processo eleitoral. Então, o item C está totalmente desatualizado, tá? Portanto, falso. As mulheres eram proibidas de votar e de se candidatar durante a República Velha. Correto o item D, tá? Ele deixa bem claro que as mulheres eram proibidas, mas ele diz que não coloca que nenhuma mulher conseguiu, porque antes, tá certo, da Constituição de 34, nós vamos ter uma mulher que vai conseguir cargo público, que eu citei aqui quando estava fazendo a contextualização da questão, ok? O item E diz que a participação das mulheres no cenário político atual reflete a falta de incentivo dos partidos políticos. Esse item E, ele estaria correto se a gente não tivesse mudado o nosso processo de legislação em relação à participação feminina. Então, o item E está desatualizado, mesmo erro do C, A e B se repetem no mesmo erro, ok? E a resposta correta é o item D de dedicação, beleza? Meu querido internauta, eu pediria mais uma coisa a vocês. Queria que vocês conduzissem o olhar de vocês para a questão de número 17, atividades propostas, onde eu vou trabalhar agora com vocês uma habilidadezinha 30, certo? A competência permanece 6, as relações do meio natural, e a gente caminha para a competência habilidade 30, onde a gente vai discutir, certo?
as questões sobre preservacionismos e conservacionismos. O texto, ele diz o seguinte: as manchetes de jornal de junho de 2012 enfatizam a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. A chamada Rio+20, como ficou conhecida, tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início na Rio 92. Só alguns detalhes para a gente começar a entender. Primeiro ponto, para você que está aí me assistindo agora, quero que você entenda que os problemas de aquecimento global, o problema ambiental, os desequilíbrios, eles foram provocados desde a fase neolítica, ainda na pré-história, portanto, há 5.000 anos antes de Cristo. Naquela ocasião, o que a gente verifica? Que a ideia da propriedade privada, o desenvolvimento da agricultura, a pecuária, que passou a ser trabalhada, esses elementos, eles nos levaram exatamente a uma utilização, uma sobrecarga e uma alteração dos recursos naturais, mas cujos efeitos eles eram muito mais locais. Até porque a necessidade de consumo e as necessidades de recursos naturais eram pequenas. Porém, a partir exatamente da inserção do sistema capitalista, na segunda metade do século XVIII, quando a Revolução Industrial se fez presente, e aí as necessidades de consumo são amplificadas pelo sistema, a sociedade de consumo evolui, e, portanto, se a sociedade de consumo evolui, a necessidade de produzir ela tende a crescer, a gente passa a ter uma produção em massa porque o consumo vai ser em massa. Então a sociedade ela passa a gerar impactos globalizados. A ação que a gente comete em uma determinada região X, elas passam a ter um efeito globalizado. E aí a sociedade pela primeira vez atentou para as grandes agressões que foram acometidas ao meio natural. E é aí que as sociedades pós-industriais, são sociedades que passam a desenvolver um caráter mais ambientalista. As ideias conservacionistas. Nessas ideias conservacionistas, elas passam a exigir do Estado medidas mitigadoras, compensatórias, para que a sua própria qualidade de vida melhore. Eis que ao final dos anos 60, precisamente em 68, um grupo de empresários, denominado de Clube de Roma, se reúne para discutir a ideia exatamente da sustentabilidade dos recursos naturais. Quero dizer para você, internauta que me assiste, que eles não tinham preocupação ambiental. A preocupação deles era com o esgotamento de recursos, do qual eles exerciam a sua mais-valia, o seu lucro. Então eles começaram a repensar essa ideia das industrializações do terceiro mundismo. A ONU entra em cena em 72 através do PNUMA, Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente. Uma dica para você que me assiste agora. Fernandes, eu tenho uma grande dificuldade em memorizar quais foram as grandes conferências ambientais. Uma dica. A primeira foi Estocolmo, Suécia, 72. Então, o que você faz? Conta de 10 em 10 anos. 72 a primeira, 82 a segunda, Nairobi, Quênia. A terceira, Rio de Janeiro, 92. Rio 92 é que está no texto. A quarta, Joanesburgo, África do Sul, 2002. E a última, a chamada Rio+20. Essa Rio+20, que foi a última conferência da ONU, ela tenta adotar alguns padrões, tentando estabelecer critérios preservacionistas, critérios de consciência global em termos ambientais. Dessas conferências, marcou a de Estocolmo 72, a ideia do desenvolvimento zero é desenvolvimento sustentável, o grande impasse de Estocolmo. Lembremos o relatório de Brundtland, lançado em 1987, também conhecido como nosso relatório, o Nosso Futuro Comum, né? Esse relatório ele começa a delinear um meio termo. Nem preciso conservar na íntegra o meio ambiente para que a gente consiga um desenvolvimento, né? Uma sustentabilidade e tal, mas também eu não posso tentar me desenvolver degradando os recursos naturais. Nem eu posso parar o meu desenvolvimento em nome do meio ambiente, nem posso me desenvolver às custas do meio ambiente. Esse meio termo,
que vai ser delineado em 87, aparecerá em 92 com o termo de desenvolvimento sustentável, que é um termo mediador, onde a gente vai tentar o desenvolvimento da sociedade, sem, no entanto, comprometer a existência de recursos para gerações futuras, portanto, com qualidade de vida. Tá claro? Vamos ver o texto? As diretrizes propostas por essas conferências têm por finalidade o desenvolvimento sustentável, o qual se refere a um modelo de, na letra A, um consumo que vise a atender necessidades de gerações presentes, sem comprometer a existência futura. Pode marcar o gabarito letra A. Por que não o item B? Ele fala que o desenvolvimento econômico e social que objetive a satisfação financeira e cultural. Sim, tem que ser satisfeita, sim, financeira e culturalmente a sociedade, desde que haja um equilíbrio do ecossistema. Porque se eu utilizar apenas a consciência financeira, eu vou gerar um desequilíbrio no ecossistema, estragando a qualidade de vida. Então, o estrago ao meio ambiente gera uma perda de qualidade de vida. Portanto, torna menos sustentável o meu modelo de desenvolvimento. Portanto, o item B de bola falso. C, um consumo excessivo de recursos naturais, com vistas à preservação para gerações futuras das espécies animais que estão em extinção. Primeiro, se eu tenho um consumo excessivo de recursos, eu estou me opondo a um sistema de preservação. Então, em primeiro lugar, já existe aí uma dicotomia no item C, um antagonismo, certo? E o pior de tudo é que ele fala que eu devo ter uma preservação nas espécies e animais em extinção. Quando eu falo em preservacionismo de ecossistema, eu estou falando de fauna e flora, independentemente do risco que eles estão em extinção, certo? Se só são as espécies em extinção, não. É um preservacionismo de ecossistemas. No item D, o desenvolvimento global que dispunha de recursos naturais para suprir necessidades de geração atual. Não! A geração atual ela deve sim ser suprida, mas é pensando também na manutenção dos recursos para gerações futuras. Portanto, o item D de dado também é absurdo. E o último item, o item E, ele diz o desenvolvimento global que se incorpore e priorize aspectos econômicos. Não! O desenvolvimentismo ele deve priorizar principalmente a questão humana, da qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, eu tenho que ter um equilíbrio econômico-natural. Portanto, o item A é aquele que atende melhor às concepções de sustentabilidade. Portanto, letra A. Ok? Valeu! Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.